Vou pedir que você abra comigo o 3º capítulo do livro de Gênesis. E no final desse capítulo diz o seguinte: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre, portanto, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de onde fora tomado. E assim, expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante, que se virava para guardar o caminho da árvore da vida. Em outras palavras, Deus estava afastando o homem da árvore da vida, porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido para sempre em seus pecados, sem qualquer esperança de redenção. Suponha, por exemplo, que um homem como Hitler surgisse e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. E teríamos Hitler por 1000 anos e muitos outros Hitlers. E eles controlariam a terra. E então, Deus enviou a morte como um juízo, mas também como uma bênção. Porque toda geração vem e morre, e uma nova geração nasce. E todos os Hitlers do mundo acabam morrendo eventualmente. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3:2, há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Está ordenado ao homem morrer uma vez, mas depois disso, o juízo. Mas muitas vezes, como clérigo, encontro pessoas que não desejam falar sobre a morte. Por quê? Nos Estados Unidos, aos 17 anos, um adolescente já viu uma média de 15.000 assassinatos na televisão. E há uma grande quantidade de best-sellers sobre a morte agora. E alguns pensam na morte como uma parte da vida. Sir Winston Churchill disse uma vez: quanto mais velho você fica, mais sono você precisa. Finalmente, você dorme o tempo todo. Na vida, há muitas avenidas, ele disse. Mas todas levam a essa morte que tudo abrange. E eu quero te perguntar nesta noite: você está preparado para morrer? Fez alguma preparação para a sua morte? Ah, sim. Talvez financeiramente você tenha. Mas e o seu espírito, sua alma, que vai viver para sempre? Você fez um estudo sobre isso? Oh, ocupa muito dos seus pensamentos, eu sei disso. Mas a perda e a separação das coisas que você ama, você não gosta de deixar para trás a família e os amigos. E para outros, não é apenas um momento da vida, mas é uma interrogação. A morte traz tanta incerteza e nos perguntamos: por quê? Por quê? Por quê? Você vê um jovem homem cortado no auge da vida e pergunta: por quê? Ou vê um menino ou uma menina e pergunta: por quê? Por que tudo isso tem que acontecer? Parte disso é o terror e o medo do desconhecido. As pessoas nunca gostam de estar despreparadas. Elas ficam ansiosas com o futuro. E quero citar uma passagem de Amós, no capítulo 4, que diz: preparai-vos para encontrar o vosso Deus. Você está preparado? Se não estiver preparado e tiver dúvidas sobre isso, pegue o telefone e ligue para o número que está na sua tela. Haverá conselheiros lá que falarão com você sobre como se preparar para enfrentar a morte e o juízo. Agora, queremos suavizar a realidade da morte. Não queremos falar sobre isso. Alguns de nós não querem nem pensar sobre isso. Então, temos muitos cosméticos e plásticas faciais. E a busca frenética pela mítica fonte da juventude continua. Mas não quero recorrer esta noite aos psicólogos, aos sociólogos ou aos estudantes de medicina, mas à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é um inimigo do homem e de Deus. Paulo a chama de inimiga. Ele diz em 1 Coríntios 15, o último inimigo que será destruído é a morte. Agora, ela é um inimigo de Deus porque Deus nunca quis que o homem morresse. Quando Ele nos criou, Ele quis que vivêssemos para sempre. Mas quebramos a sua lei, nos rebelamos contra Ele. E Ele disse: se fizerem isso, vocês irão morrer. Ele teve que cumprir a sua palavra. Nem o pecado, nem a dor, nem a doença, nem a morte faziam parte do plano original de Deus para o homem. A morte foi a pena para o pecado quando Ele disse: certamente morrerás. E o juízo: pó és
e ao pó retornarás, veio após a rebelião do homem. Você está preparado? E em segundo lugar, a Bíblia ensina que esse inimigo da morte será destruído. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando estivemos na Rússia no ano passado e visitamos essas grandes catedrais ortodoxas, tive o privilégio de pregar nelas o Evangelho, assim como faço aqui, e na União Soviética tive um teólogo da Academia Teológica de Leningrado que me disse no carro, enquanto viajávamos, ele disse: Sr. Graham, eu gostaria de ver o Senhor dar mais ênfase à ressurreição de Cristo, porque, disse ele, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. E pensei comigo mesmo, aqui estou eu, aprendendo aos pés de um homem na União Soviética sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas questionam a ressurreição nesta era científica, mas Arnold, de Rugby, disse: não conheço nenhum fato na história da humanidade que seja atestado por evidências mais completas e melhores de toda sorte. Sir Edward Clarke, o juiz da alta corte inglesa, disse há algum tempo: a evidência da ressurreição eu aceito incondicionalmente como fato. Repetidas vezes na alta corte, obtive um veredicto com base em evidências que não eram nem de perto tão convincentes. Muitos dos nossos cientistas acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, a Bíblia ensina que este inimigo da morte já foi derrotado. Já derrotado. Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó